Olá galera, depois de muita melancolia diante dessa quarentena, que esteja próximo este fim deste mundo no qual somos obrigados a nos encantonar em nossos mundinhos, nada mais idiota segundo a tradição grega. Mas é o que nos resta agora para nos protegermos daquilo que nos ameaça de maneira tão substancial, que é esse vírus. Mas a vida segue, e diante dessa vida que segue, nosso tema de hoje são as áreas da filosofia. Sim, a filosofia, aqueles primeiros filósofos que surgem lá na Grécia Antiga, começam a especular sobre tudo e a fundamentar a partir disso, sobretudo a partir da dúvida, do questionamento, do posicionamento crítico diante do mundo, vai se formar várias áreas, dentre as quais sobre o que é o belo, qual o melhor governo, como eu devo agir, como sou capaz de conhecer. Essas perguntas vão alimentar de alguma maneira boa parte daquilo que a filosofia vai fundamentar como sua área. A primeira pergunta é sobre a beleza. Por quê? Porque eu digo que uma coisa é bela e outra coisa é feia. Por que eu digo que algo é prazeroso e algo é desprazeroso? E aqui nós estamos dentro do plano da estética, a estética da sensibilidade, aquilo que mais dificilmente a filosofia foi capaz de conceituar. Essa ideia da sensação, e essa sensação que determina, que dá valor às coisas. Por quê? Porque a beleza em um tal tempo é vista de uma maneira e a beleza em um outro tempo é vista de uma outra maneira. Por exemplo, no mundo renascentista, mulheres gordinhas eram mulheres belas. Mulheres magras não eram belas. No mundo de hoje, mudou-se o padrão da estética da beleza, portanto, a estética é a área da filosofia que discute essa ideia. O bem, o belo, o prazeroso, o desprazeroso. Se liga aí que tem atividade aqui embaixo no nosso vídeo. Bom, a outra questão, a outra pergunta é: como nós podemos conhecer? Como o conhecimento é apropriado a fim de formalizar um status de ciência? Sim, essa ciência que tem sido trocada de uma certa forma por aquilo que chamamos de opinião. Tem gente que, mas é a minha opinião. Pois é. Pouco importa a sua opinião se a sua opinião não estiver fundamentada em algo sólido. Aquilo que você acha não vai ser levado a sério se você não fundamentar muito bem isso. Portanto, a grande questão, quando eu posso formalizar um conhecimento efetivo da realidade? O que nós podemos conhecer? Essa é a grande questão. E aqui não estamos mais no campo da estética, da ideia do prazer, mas estamos no campo da epistemologia. Platão, na antiguidade, distinguia entre episteme, que é o conhecimento elaborado a partir da ordem da razão, e a doxa, que é a mera opinião calcada em aparências. Mas aparências, se as aparências fossem verdade, você não precisaria de ciência. Vejamos nós agora. Olha aí o vírus, o SARS-CoV-19. Veja aí. Ele não é visível, mas ele existe. De maneira tal que nós, por meio da ciência, vamos lá e identificamos. Ele não está na aparência. A ciência é aquilo que busca. E como? Como nós podemos conhecer o mundo segundo a ordem da epistemologia, que em grego significa ciência? De duas maneiras. Sentindo, por meio das experiências, visão, audição, fato, paladar. Olha, o microscópico é a extensão da nossa visão, mas uma visão que não está
na aparência, mas que vasculha as coisas, os micro-organismos e tudo mais. Mas não basta simplesmente você sentir. Você tem que pensar, raciocinar, porque os animais também pensam. Ou melhor, os animais também sentem. Mas eles não raciocinam, eles não criam linguagem, uma linguagem que possa codificar o conhecimento científico, e nesse caso, a linguagem mais racional que temos é a matemática. Portanto, a epistemologia opera dentro da matemática que pensa o mundo, que cria uma linguagem que codifica o mundo para nós e as sensações que dá o conteúdo deste mundo. Mas a filosofia não está simplesmente pautada por aquilo que é o belo, no caso da estética, por aquilo que é prazeroso, mas por aquilo que é verdadeiro e falso, aquilo que eu posso acreditar, aquilo que eu posso fiar a minha confiança, que é a expressão do conhecimento científico, que é a epistemologia. Por sua vez, a filosofia também se ocupava e se ocupa até hoje sobre as nossas ações. O que te faz levantar todos os dias? O que te faz trabalhar todos os dias? Que impulsos, que móveis, que expressões nos levam a agir? Segundo Aristóteles, você acorda todo dia porque você espera felicidade. Segundo Epicuro, você age todos os dias porque você espera não sentir dor e buscar o alívio e o prazer de um bom vinho ou de uma boa conversa. Bom, aqui nós estamos no campo da ética. A ética é o que eu devo fazer. Que seja bom para mim, seja prazeroso, seja algo que eu desejo obstinadamente. Portanto, a ética ela está condicionada a isso. Primeiro, aquilo que nos move. Depois, o valor daquilo que nos move. Isso é bom? Isso é ruim? Isso faz bem? Isso é o bem? Isso é o mal? Isso é um campo da ética. Ou o campo da moral, da ação individual de cada um de nós, sobre os nossos próprios critérios pelos quais nós passamos a agir. Pessoalmente, individualmente. No entanto, nós não somos seres dentro de uma ilha. Nós agimos em meio a outros seres. E é aí que entra a parada da política. A política é o valor das nossas ações, mas não de ações individuais pelas quais estabelecemos nossa felicidade pessoal e valorizamos os nossos atos diante dos outros, os nossos atos pessoais. Mas a política implica numa ordem mais ampla, uma vida social. Sim, porque você não é um deus, nem é uma besta, como dizia Aristóteles, porque somente um deus e uma besta poderia viver sozinho, isolado de tudo. Mas você precisa de pessoas para fazer o pão, você precisa de pessoas para se relacionar, você precisou de pessoas para nascer. Você é filho de uma sociedade, você não é um indivíduo, é isso Aristóteles vai dizer. Então, aí entramos a política. E como? A política ela vai versar sobre a ordem de poder, como vai dizer Maquiavel, a política é a luta pelo jogo de poder, em que o bom político ele tem que ter a virtude e ele tem que ter a capacidade de dominar a fortuna, que são as circunstâncias. Portanto, a política, dentro da filosofia, ela pode ser a ordem de poder. Ela também pode ser um modo como? Qual é o melhor modo de governo? Será o democrático? Será o aristocrático? Será o tirânico? Será o autoritário? Que tipo de poder? Que sistema político que queremos, que é melhor para a vida humana? Essa é uma discussão dentro da filosofia política. Ou como surge a ordem política, como vemos em Hobbes,
Thomas Hobbes, ele vai dizer, olha, nós vivíamos, cada um na sua individualidade, como seres selvagens. Diferentemente de Aristóteles, que dizia que nós somos filhos de uma sociedade, para Hobbes não, nós somos indivíduos lançados ao estado de natureza. E no estado de natureza você é livre. Você não tem leis, você não tem nada que possa frear os seus impulsos, de maneira tal que você pode fazer o que quiser. Você é absolutamente livre. Só que essa liberdade o outro também tem. Portanto, você está em confronto. E se o outro for mais forte do que você, essa liberdade natural te traz um risco. E diante desse risco, bom, você decide, diante do medo de perder a sua vida, você faz um contrato social. E esse contrato social você vai ter que abrir mão da sua liberdade e começar a viver em sociedade. E para viver em sociedade, caro amigo, caro amiga, cara amiga, caro amigo, você vai ter que abrir mão da sua liberdade criando a ordem política que estará agora pautada, segundo a visão de Hobbes, a partir de um soberano do Estado. E para ele era o Estado absolutista. Portanto, essas 4 áreas nós vamos cobrar. Tem uma atividadezinha aqui na descrição do nosso vídeo. Portanto, caro amigo, cara amiga, faça a atividade e me mande pelo e-mailzinho, sacou? Então temos aí estética, que discute o prazer. Ética, que discute o bem e o mal, o que me move é a felicidade, ou é o prazer, ou é a lei. A epistemologia, que discute a ideia do conhecimento, como nós conhecemos o mundo, e conhecemos por meio do pensar o mundo, pela matemática e pelo sentir, pela nossa visão, pelo nosso tato, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato. Essas paradas todas. E por fim, como nós gerimos o poder que nos governa, que é a dimensão da filosofia política, que pode ser a manipulação do poder como Maquiavel, que pode ser a busca da felicidade geral como Maquiavel, ou pode ser o contrato social estabelecido por nosso querido Thomas Hobbes. Um abraço, caros amigos, caras amigas. Qualquer coisa, faça aí, coloque aí nos comentários as suas dúvidas e eu tentarei respondê-las. Um abraço. Fiquem na paz.